Pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, da semana passada, que nós começamos a falar aí sobre a questão da avaliação de desempenho dentro aí do processo de remuneração. Hoje, como vocês estão vendo, a gente vai utilizar esse recurso, que a instituição também nos disponibiliza, que é gravar a aula e disponibilizar a aula no YouTube, para que vocês possam estar acompanhando, assistindo a aula. Na aula passada nós começamos essa discussão em torno da chamada avaliação de desempenho, que é um dos processos também muito discutido dentro da área de recursos humanos. E hoje a gente vai dar continuidade e encerrar essa discussão, para que a gente possa prosseguir dentro daí do nosso conteúdo programático proposto nessa disciplina de remuneração e benefícios, ok? Eu queria retomar com vocês, vou projetar os slides, queria retomar com vocês um pouco daquilo que nós falamos na aula passada, para que a gente possa até dar continuidade à discussão da aula de hoje. Por que falar de avaliação de desempenho dentro da temática da remuneração? Eu acho que a grande ideia em si, que prevalece é a gente lembrar sempre que muitos processos, políticas, até mesmo contexto, de remuneração, leva em consideração, dentro do processo como um todo, a ideia da avaliação de desempenho. A gente pode até dizer que muitos planos de carreira, processos de remuneração, eles acabam sendo subsidiados por um processo de avaliação de desempenho de forma paralela, tá? Então, essa é a grande temática e a importância também, da gente discutir a avaliação de desempenho dentro da nossa disciplina de remuneração e benefício. Eu comecei a aula semana passada falando para vocês sobre a ideia básica, das condições básicas de processo de avaliação. Lembrando sempre que, quando a gente fala de avaliação, a gente está falando de um contexto humano, A gente está fazendo a avaliação da pessoa, daquela pessoa que ocupa aquele cargo, da empresa, aquela nomenclatura de cargo. Então, é sempre importante lembrar disso, Eu tenho que fazer a avaliação de um desempenho que está sendo feito a partir de um cargo, dentro das tarefas, das funções que aquela pessoa ocupa dentro da empresa. Considera-se muito básico duas condições necessárias para qualquer processo de avaliação, o querer fazer, e o saber fazer. É muito difícil avaliar alguém que não sabe fazer e, ao mesmo tempo, alguém que não quer fazer. Essas duas condições, elas complicam muito todo o processo aí da avaliação. Então, na verdade, nós temos que ter consciência disso, A motivação da pessoa e o conhecimento da pessoa sobre aquelas funções, sobre aquelas responsabilidades, daquelas tarefas também, eles precisam existir para que a gente possa contextualizar todo um processo também aí de avaliação. Caso contrário, a gente não tem essa possibilidade de ter uma avaliação muito verídica, sobre os fatos que estão ocorrendo ali na empresa. Por que fazer avaliação de desempenho? Nós falamos isso na aula passada também, A avaliação de desempenho, ela pode, nos proporcionar aí processos de julgamento, muitas vezes, que sejam um julgamento sistemático, até mesmo para a gente fundamentar determinados atos que, principalmente nós, enquanto gestores de recursos humanos, podemos operacionalizar na empresa, A avaliação de desempenho pode ajudar numa política de salário, como eu já comecei falando, numa política de promoção, numa decisão de transferência e até mesmo ajudar na tomada de decisão num processo de demissão, num downsize. Então, nós temos na avaliação de desempenho, enquanto instrumento, um processo aí que nos ajuda a fundamentar determinadas decisões que são tomadas, A avaliação de desempenho também, ela é um instrumento que nos ajuda muito no processo de comunicação com o nosso colaborador, principalmente quando a gente quer fazer lá um processo aí de análise, de retorno, de feedback para ele, principalmente quando houver uma necessidade de mudança de comportamento, uma necessária mudança também nas atitudes, nas habilidades, até mesmo no conhecimento dessa pessoa, tá? A avaliação ela acaba nos ajudando nesse processo de comunicação. A gente fica com, desculpa, a gente fica com aí um argumento, a partir da avaliação que foi feita, e gerou todas as informações.
A avaliação permite, muitas vezes, que eu, enquanto gestor, conheça um pouco mais do meu subordinado, né? E eu disse para vocês na aula passada que a avaliação ela tem que ser um processo contínuo, né? E ela tem que ser um processo cíclico. Não é uma questão apenas pontual que vai me ajudar a ter uma visão geral daquela pessoa, né? Eu preciso percorrer o processo, aí percorrer um caminho aí, né? Avaliativo. Então, não é uma avaliação que vai me ajudar aí, talvez, a chegar próximo, a entender certas coisas, a permitir aí determinadas necessidades para essa pessoa. E, de certa forma, eu tenho aí muitos argumentos para fazer um processo de avaliação de desempenho dentro do espaço das organizações, né? Como eu disse no início, a avaliação de desempenho, ela é uma das grandes temáticas que acabam sendo discutida aí dentro da área de recursos humanos, né? Isso é muito legal, porque a gente, independentemente de onde nós vamos estar na execução dos processos, né? A gente sempre vai estar discutindo uma maneira de fazer a avaliação. Existem alguns conceitos, né, que são clássicos, que são acadêmicos, né, que precisam ser conhecidos até mesmo para que eles possam ser operacionalizados num segundo momento, né, dentro das nossas organizações. A avaliação de desempenho, ela sempre vai ser trabalhada como um instrumento que permite com que a gente consiga mensurar os resultados daquela pessoa ou daquele grupo, né? Isso é uma avaliação de desempenho. Talvez no passado a gente falava muito da questão da pessoa, né? A avaliação sobre o indivíduo, a avaliação do indivíduo, né? Hoje a gente já está falando da avaliação do indivíduo, né? Continuamos falando da avaliação do indivíduo, mas também entendemos que a questão coletiva ela também gera resultado que precisa ser mensurado. Então você já vai encontrar empresas que elas conseguem mensurar nesses dois níveis, né? Tanto numa avaliação individual, né, da pessoa como um todo, como dentro do coletivo da qual essa pessoa pertence, né? Então você tem o resultado da pessoa e o resultado da equipe que ela acaba fazendo parte, né? Isso é interessante para a direção da empresa, porque a empresa consegue mensurar também o resultado do departamento e o resultado das pessoas que compõem esse departamento, né? De uma forma bem geral, a empresa conseguiria ver quem contribuiu mais, quem contribuiu menos para o alcance desse objetivo estabelecido naquele departamento, né? Isso já é um processo bem interessante já, né? Coisas aí que talvez há 8, 9 anos atrás não eram feitas, né? Hoje, com a tecnologia, né? Com os novos modelos, instrumentos de avaliação, já é permitido fazer um procedimento desse, tá bom? Uma outra questão que nós temos aqui entender também, né, como um conceito mais usado, a avaliação sempre será um processo sistemático, né, que sempre vai estar observando a questão do conhecimento, da habilidade, da atitude dessas pessoas, que a gente considera de uma certa forma, né, conceitos, né, quase que indispensáveis no processo da avaliação de desempenho. Então, de qualquer forma, independente dos instrumentos, eu sempre vou estar falando de mensurar conhecimento, de mensurar a habilidade e também de mensurar a atitude daquela pessoa como ponto de desenvolvimento, como ponto de desempenho, tá? São conceitos clássicos, né, acadêmicos, mas que são trazidos para o ambiente da organização também, quando se fala na questão da operacionalidade da avaliação, né? A gente vai falar daqui a pouco dos instrumentos, né, dos métodos de avaliação. Vocês vão perceber que quase todos eles têm esses três conceitos muito presente neles, né? A questão do conhecimento, da habilidade e também da atitude. Nós falamos, né, sobre os modelos de avaliação que existem na aula passada, né? Falamos da avaliação de 90 graus, que é aquela avaliação que o chefe faz para com o subordinado, né? Nessa avaliação é apenas o chefe, formalmente, que faz o processo da avaliação. Depois nós falamos da avaliação de 180 graus, né? Que o chefe faz a avaliação do subordinado e o subordinado também tem a possibilidade de fazer a avaliação do seu devido gestor, né? Todo esse processo ele é um processo formal, né? Que necessariamente ele precisa ser registrado. E falamos também da avaliação de 360 graus, né? Que é uma avaliação aí que é um pouco mais abrangente e permite com que várias pessoas participem desse processo de avaliação, tá? Mostramos lá aí a questão da abrangência da avaliação, né? E fixamos um pouco mais nesse desenho aqui, né? Que mostra um pouco da avaliação de 360 graus. Essa avaliação de 360 graus, ela ainda está num processo de difusão, né? Um processo aí de conhecimento por parte das empresas, um processo muito abrangente, né? Que permite com que todo mundo que tenha relação com aquela pessoa que está sendo avaliada, ela participe da avaliação do mesmo,
né? A gente está falando bem do ambiente de empresa, né? Então, assim, essa avaliação de 360 graus, ela vai permitir não só que aqueles stakeholders internos, mas aqueles stakeholders externos que têm uma relação com o avaliado participe desse procedimento da avaliação, tá? É uma avaliação muito mais ampla, né? É uma avaliação muito mais abrangente e que demanda aí, né, não só uma questão de tempo, né, um tempo um pouco maior, mas também de um excelente instrumento que permita a capacitação, né, dessas informações e o tratamento dessas informações. Né? Na aula passada, a gente discutia um pouco sobre isso, né? Eu disse para vocês que a tecnologia da informação tem sido a grande parceira dentro desse processo de avaliação. Tá? A grande questão que fica também é, será que todo mundo que avalia, né, aquela pessoa, né, ela está preparada para avaliar? Será que os instrumentos serão sempre os mesmos para todo mundo? Vai ter que elaborar instrumentos diferentes e assim por diante? Né? Então, são passos, né, que a temática da avaliação de desempenho, quando chega na mão dos gestores de RH, elas começam a fazer também, né? Pegar os instrumentos que nós tínhamos há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e perceber que os instrumentos hoje são bem diferentes, né? São mais atuais, eles permitem uma visão mais abrangente, né? Quando se discute avaliação. E eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Eu acredito muito, enquanto profissional da área de recursos humanos, que o futuro, né, um futuro muito próximo, ele vai permitir com que as organizações façam cada vez mais essa avaliação múltipla, né? Ou seja, muitas pessoas participando do processo de avaliação, né? Eu acho que a grande questão é a empresa estar preparada para isso. Não só na sua questão operacional, né, o como fazer, mas também na questão lá de como esse processo vai gerar resultados depois. Como que as informações que foram captadas, né, no processo da avaliação, elas serão trabalhadas, né? Como que elas serão recebidas, né? E assim por diante. Eu acho que é um caminho meio sem volta a avaliação de 360 graus. Porém, eu ainda acho que as empresas, principalmente elas, ainda estão trabalhando esse processo. Mas não tenho dúvida de que no futuro as empresas vão estar muito bem preparadas para fazer esse modelo de avaliação. Eu acho que os objetivos são muito claros quando se fala de avaliação. A empresa precisa criar uma cultura de avaliação, né? Eu acho que isso é fundamental. A pessoa, quando ela entra para trabalhar, quando ela recebe aquele treinamento de integração, que é muitas vezes dado pela área de recursos humanos, já tem que ser informada que a empresa tem sim um procedimento avaliativo que acontece uma vez por ano, ou acontece 2 vezes por ano, isso depende da empresa, né? Que a empresa tenta trabalhar muito bem a questão da identificação do desempenho, tanto daquela pessoa que a empresa está recebendo agora, mas também da questão do coletivo, né? E que as condições de trabalho elas são preparadas também para que a pessoa demonstre todo o seu desempenho e tenha condições de desenvolver um bom desempenho e que todo o processo avaliativo ele faz parte de um planejamento estratégico por parte da organização. Tá? Eu acho que esses objetivos, de uma certa forma, né, quando bem apresentados, eles vão inserir a pessoa, né, dentro já de uma cultura de avaliação. Fora isso, né, olhando um pouco mais para os departamentos, eu vejo muito que a avaliação é a principal fonte, né, nós falamos um pouco disso na aula na semana passada, ela é a principal fonte de gerar feedback para as pessoas. Né? Além disso, ela vai subsidiar os programas de capacitação, vai gerar lá subsídios para fazer progressão. Muitas avaliações elas vão verificar um padrão muito próximo da organização, né, que é subjetivo a ela, até mesmo para saber como que as principais competências precisam ser avaliadas, né? Uma coisa é eu avaliar uma escola, outra coisa é eu avaliar a indústria, outra coisa é eu avaliar o comércio, né? São ambientes diferentes, mas que todos eles precisam passar por um procedimento de avaliação. Mas eu não posso utilizar o mesmo instrumento na escola, na indústria e no comércio, né? As competências exigentes, né? As competências que têm que ser apresentadas, né? Elas acabam sendo um pouco diferentes também. E isso, obviamente, vai mexer com a questão do conhecimento, da habilidade, da atitude também. Então, os instrumentos eles precisam constantemente passar por um processo aí também de aperfeiçoamento. Assim como a gente acredita, né? Nessa múltiplas fontes de informações no processo de avaliação. É mais ou menos aquilo que a gente fala, né? Do futuro da avaliação, utilizando-se do método de 360 graus. Tá? Isso é interessante porque a gente vai se preparar para isso, né?
E a gente vai entender que a avaliação ela é o baita instrumento que a área de recursos humanos tem, não só para mostrar resultados, né, das pessoas dentro daquela empresa, mas também para mostrar os investimentos que foram feitos e agora os resultados que são obtidos, né? Eu mencionei para vocês já que a regra lógica, né, pelo menos na minha cabeça, sempre foi essa. Primeiro se faz uma avaliação de desempenho e posteriormente faz-se o treinamento, né? Até mesmo para que eu tenha o direcionamento correto dos investimentos que são necessários em relação às pessoas que estão dentro da organização. No procedimento, como a gente está mencionando, das pessoas dentro da empresa, a gente sempre vai levar em consideração aquilo que vocês já ouviram falar, né, o chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude, né? É a partir desses 3 pontos que muitas avaliações serão direcionadas, né? É a partir desses 3 pontos que as pessoas serão avaliadas e vai se criar também uma maneira de acompanhar tudo isso, né? As pessoas precisam estar dentro de uma sintonia de forma crescente, né? Principalmente dentro do seu conhecimento, da sua habilidade, da sua atitude, do seu comportamento e assim por diante, né? Eu preciso acompanhar todo o crescimento que as pessoas têm quando a gente fala aí do ambiente de organização. Isso é fundamental, tá bom? Agora, por outro lado também, a gente vai utilizar da avaliação, principalmente utilizando-se de algumas perspectivas, né? Que a gente já mencionou algumas coisas aqui, né? A avaliação ela vai mostrar muitas vezes para mim as pessoas que precisam de um certo aperfeiçoamento. A avaliação contribui muito para que eu consiga enxergar os resultados que existem dentro da empresa e principalmente quem contribuiu mais, quem contribuiu menos, tanto de forma individual como de forma coletiva. A avaliação muitas vezes mostra para mim, né, quando eu estou observando constantemente os processos avaliativos, né, pessoas que de uma certa forma se destacam um pouco mais, e é interessante porque eu preciso reter essas pessoas aqui dentro, né? Talvez eu esteja até descobrindo que dentro da organização tem um certo talento, isso é muito interessante. A avaliação vai ser o subsídio principal, o argumento principal que eu vou utilizar para falar de feedback, né? E subsidiar os programas que eu já até mencionei para vocês, tá? Então, assim, se vocês perguntarem para mim, professor, a avaliação ela tem importância? A avaliação tem muita importância dentro de uma empresa. A avaliação de desempenho ela é uma das grandes temáticas mais discutidas dentro da área de recursos humanos. Tá? E isso é legal porque a gente precisa aprender que não só dentro da remuneração a gente vai utilizar da avaliação de desempenho, mas dentro de outros programas que a gente vai utilizar a avaliação de desempenho para subsidiar os próprios programas também. Existem empresas que elas têm uma avaliação, têm uma política de avaliação de desempenho, tem indicadores, tem metodologia, tem um método, né? Montou, criou um instrumento próprio, né? Você entra ali dentro para trabalhar, você já é informado disso. Isso é muito legal, porque as pessoas, quando elas não têm esse parâmetro avaliativo, elas podem se tornar um pouco mais perdidas, né? Elas não têm informação. E eu disse para vocês que eu me preocupo um pouco com as empresas que não têm isso, né? São aquelas empresas que afirmam que não têm avaliação de desempenho, que não usam nenhum instrumento, que não tem indicadores, né? Minha pergunta sempre é para essas pessoas, né? Então, como é que vocês avaliam? Existe algum critério? É muito no subjetivo de cada um? Né? Não tem uma maneira correta da avaliação? Como é que vocês fazem isso, né? Eu acho que isso fica até meio preocupante, né? Principalmente para as pessoas que serão submetidas, né? De forma até mesmo informal ou inconsciente, né? À avaliação de alguém. Aquele alguém que não tem parâmetro para avaliar, acaba avaliando, né? De forma muito subjetiva a ele. Então, se ele gosta, ele pode avaliar bem. Se ele não gosta, ele não, talvez não vai avaliar tão bem assim, né? E assim por diante. Então, acho que são essas questões que elas talvez precisam ser pensadas aí pela gente, né? Na prática, a gente sabe também que existe uma discussão grande dentro da avaliação, que é essa questão da subjetividade, né? E a subjetividade, para alguns, ela é um dos grandes problemas que a avaliação de desempenho tem. O que vem a ser a subjetividade? É a minha vontade, o meu desejo, o meu pensar, muitas vezes, sobre determinadas pessoas. E que pode, ou não, né? Normalmente acaba podendo, né? Infelizmente, interferir no processo de avaliação de desempenho. Esse vídeo é público, né? As pessoas vão assistir depois, né? Isso sem problema nenhum. A gente tem que ser responsável por aquilo que a gente fala também, né? Eu não vou dizer para vocês que a subjetividade ela vai acabar, né? Muito pelo contrário. É sempre aquela história, né? Ser humano avaliando ser humano.
É claro, né, gente, sem dúvida nenhuma, que com o passar do tempo, né, com a experiência que a gente vai tendo, com a execução contínua do processo que a gente vai fazendo, né, com a maturidade que a gente vai chegando com o passar do tempo, né, e principalmente com a questão do meu profissionalismo, a subjetividade ela tende a diminuir muito. Uma coisa a gente faz lá de avaliação da escola, né? Na avaliação da escola, a questão é, o aluno escreveu aquilo, está pronto e acabou. Não há o que discutir muitas vezes com isso, né? O que é o que ele escreveu. Se está certo ou está errado, aí é uma outra questão. Mas está ali, está registrado. Na empresa, nem sempre é assim. Nem sempre ele tem uma prova para fazer, um trabalho para ele fazer, né? Depende muito do olhar de alguém, né? Normalmente do gestor dele. Se o gestor dele permitir que a subjetividade ali impere, a pessoa ali pode, né, acabar sendo mal avaliada, ou então sendo avaliada de uma forma positiva sem mérito nenhum, né? É claro, e eu acredito muito nisso, é o tempo, é a maturidade, a questão ética e assim por diante que vai fazer com que essa subjetividade ela diminua muito no processo da avaliação. Existem instrumentos que eles não permitem muito, né? São instrumentos mais quantitativos, que não permitem muito essa subjetividade. Mas mesmo assim, né, o fator humano está ali presente. Está ali presente. É importante que a gente não esqueça dessas questões aí, né? Na aula passada nós falamos também sobre a questão do feedback, né? Eu acho que todo feedback em si ele tem que ser um ponto de equilíbrio, como eu disse, né? Não existe feedback que é só positivo, mas também não existe feedback que é só corretivo, né? Tem que existir um meio termo aqui, e é nesse meio termo que a gente tem que chamar a atenção das pessoas, né? Ó, quando eu chamo alguém para dar o resultado de uma avaliação, eu tenho que mostrar para essa pessoa que houve crescimento, né? Mas eu tenho que mostrar também que existe lá um caminho a ser percorrido, tá? Eu disse para vocês que eu não acredito muito nesses feedbacks insignificantes, né? Que não fala nada, né? Como é que eu tô? Ah, eu tô bem. Você está bem? Como é que eu devo fazer? Continue do jeito que você está. Eu acho que sempre tem, né, no desenvolvimento das pessoas algo que pode ser melhorado. E eu acho que o feedback ele também tem essa responsabilidade. Também não acredito em esses feedbacks agressivos, né, que servem para desrespeitar, desmotivar, né, para machucar mesmo as pessoas, né? Muito pelo contrário. Eu acho que isso já passou, né? Essa época já passou, tá? Mas independente desses tópicos, feedback tem que ser dado. Fez uma avaliação, você tem que dar o retorno para a pessoa. Tá? É que nem no ambiente de escola, de novo, né? O aluno fez uma prova, fez um trabalho, apresentou um seminário, cria-se uma ansiedade, né? Eu também sou aluno, a gente sabe disso, cria-se uma ansiedade, né? Eu quero saber o resultado da minha nota, eu quero ter um resultado, eu quero ver um feedback disso, né? A mesma coisa acontece dentro do ambiente de escola também, perdão, no ambiente da empresa. O cara ficou sabendo, né? Foi toda lá uma comunicação gigantesca, né? Avaliação, 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 né? E agora? Quando será que o meu gestor vai me chamar para dar uma avaliação do resultado do processo, né? Olha só, gente, é importante que você converse com as pessoas, tá? É importante que depois de um grande processo de avaliação de desempenho, as pessoas fiquem sabendo, né, qual foi o resultado que a empresa chegou, que os dados que foram coletados ali, né, demonstram e assim por diante. Eu acho que essa é uma responsabilidade que nós, enquanto gestores de RH, a gente não pode fugir muito, tá? Que a empresa seja pequena, mas é importante que você acompanhe o desempenho das pessoas, mensure resultados, né? Avalie desempenho, converse com as pessoas, né? A área de recursos humanos ela tem que promover o diálogo, né? A gente não pode ser um departamento meramente burocrático, né? Fechado dentro de uma salinha, não, muito pelo contrário. O interagir com as pessoas faz parte um pouco do perfil do profissional da área de recursos humanos, né? A gente não pode se excluir muito disso não, viu, gente? Eu acho que é uma questão que a gente tem que estar sempre atento e buscando também, da nossa parte, né, um certo tipo de aperfeiçoamento pessoal e profissional para que a gente faça isso dentro dos ambientes de empresa, tá bom? De quem é a responsabilidade da avaliação, professor? Mesmo, né, a gente resgata um pouco da figura da avaliação de 360 graus para mostrar o seguinte, mesmo falando da avaliação de 360 graus, onde muitas pessoas avaliam, a gente não pode esquecer que a primeira responsabilidade da avaliação do desempenho de uma pessoa é do seu chefe imediato, tá? É eu sendo avaliado pelos meus superiores.
tá? Eu, enquanto superior, avaliando os meus subordinados. Essa é uma responsabilidade hierárquica, né, gente? A gente não pode aí permitir com que outras pessoas assumam essa responsabilidade. E vocês que já leram, né, assistiram o vídeo que eu coloquei da avaliação de 360 graus do MAVA, viram, inclusive, né, a fala lá dos colegas mencionando, olha, todo mundo participa, mas na hora de dar o feedback, quem dá? É o chefe imediato. E eu, enquanto RH, você, enquanto RH, você vai acompanhar esse chefe imediato, vai instruí-lo, inclusive, né? Vai permitir com que ele aprenda a fazer avaliação, acompanhá-lo, principalmente dentro disso, né? É sempre interessante a gente lembrar, viu? Ó, na avaliação, eu preciso de um processo de acompanhamento, né? Não é todo mundo que estudou RH, não é todo mundo que está preparado para isso, mas assumir um cargo de gestor vai ser responsável para fazer aí um processo de avaliação. Então, nós que tivemos a possibilidade de estudar um pouco mais, de entender um pouco mais o instrumento, precisamos compartilhar não só o conhecimento, mas acompanhar essas pessoas um pouco mais mais próximo, né? Quem ganha com a avaliação? Eu vou adiantar um pouco mais, que eu acho que tem um quadro aqui que nos ajuda muito, né? Todo mundo ganha, né, gente, com o procedimento de avaliação. O funcionário ganha porque ele conhece um pouquinho mais a regra do jogo, né? Ele começa também a identificar aquilo que está bom, aquilo que talvez precisa melhorar um pouco mais. Para muita gente, a avaliação de desempenho vira uma autocrítica, né? Uma autoavaliação ao mesmo tempo. Isso é muito legal, né? E eu acho que nós temos que estar sempre atentos a isso, né? A gente, por mais tempo de carreira que a gente tem, a gente sabe que a gente nunca está pronto. A gente sempre está num processo contínuo, não só de aprendizagem, mas também num processo de aperfeiçoamento. Isso é necessário para qualquer profissão. E a nossa, que é muito dinâmica, né? Todo dia está mudando alguma coisa, todo mundo está estudando, está descobrindo coisas novas, né? Eu acho que a avaliação nos ajuda muito, né? Não só o conhecimento, mas pela busca aí do aperfeiçoamento. Eu, enquanto gestor, né, enquanto chefia, ganho também, porque eu aprendo, com o passar do tempo, neutralizar um pouco a minha subjetividade. Então, não é minha vontade, não é o meu querer, né? Mas é aquilo que o instrumento, que a cultura da avaliação e assim por diante consegue perceber a nível de desempenho. Fora que a gente consegue ver um pouco mais o desempenho da nossa equipe, né? Então, a avaliação contribui muito. E para a organização, né? Uma vez eu assisti uma palestra de um professor de RH da Fundação Getúlio Vargas, que ele falava muito, né? Que quando a empresa conseguir identificar as pessoas que colaboram e que não colaboram, né, as empresas sabem para onde deve direcionar melhor seus investimentos a nível de gestão de pessoas. E uma das formas da empresa identificar isso é a avaliação de desempenho. Fora que, na nossa disciplina, a empresa vai saber direcionar mesmo, vai saber direcionar melhor toda a sua política de remuneração, sua política de benefícios, a partir também do momento em que ela tiver a avaliação de desempenho da mão dela, né? E saber direcionar a questão salarial, a questão de benefício para as pessoas que, de uma certa forma, têm um melhor desempenho dentro do ambiente da organização. Então, vocês podem observar, né? Quem ganha com a avaliação? O funcionário ganha, né? O gestor ganha e a empresa ganha, né? Todo mundo tem muito a ganhar com o processo da avaliação, né? Essa abrangência avaliativa que a gente está mencionando, ela sempre vai trabalhar essas questões que nós já mencionamos, né? Olha a questão dos resultados, né? Resultados quantitativos, resultados qualitativos. Olha a questão do conhecimento, olha a questão do comportamento, né? Olha as questões que, de uma certa forma, se tornam principalmente campos muito mais fáceis de serem mensurados. Pessoa, dentro do ambiente de empresa, ela precisa ser acompanhada. E a avaliação é um instrumento que me ajuda a fazer esse acompanhamento, né? Eu disse também que as pessoas precisam estar numa linha crescente de conhecimento, de resultado, de comportamento, de habilidade, de atitude e assim por diante, né? Da maneira como eu vou fazendo a avaliação de forma contínua, eu posso até mesmo ter essas informações dessa linha crescente que as pessoas estão tendo dentro da empresa. As pessoas crescendo, se desenvolvendo, gente, quem ganha com isso é a empresa, né? Parece tão óbvio, né? A gente sabe que tem tantas pessoas com tanta dificuldade de compreender isso, mas é uma coisa muito óbvia isso, né? Eu queria mostrar para vocês, agora eu vou mostrar rápido, né? Porque vocês também têm esses slides aí no Avo com vocês, mas ao mesmo tempo é algo que vocês vão se aprofundar, né, em cursos aí de pós-graduação, de aperfeiçoamento para a nossa área de gestão de pessoas.
mas eu acho interessante que vocês tenham, né, conhecimento, principalmente desses métodos de avaliação. Alguns instrumentos nem são usados mais, mas eles existiram. Eu acho que é interessante que vocês conheçam, né? Mas qual é o mais atual, professor? Quando se fala de avaliação de desempenho, o instrumento mais atual é a avaliação de 360 graus. Tá bom? Ah, mas tem isso que eu achei no Google, tem aquilo. Bom, a gente está falando de uma forma mais global, né? De uma forma mais abrangente, né? É claro que todos os dias alguém inventa algo novo, né? E coloca na internet como se fosse a descoberta do século. Isso a gente sabe que não só na área de RH, mas em todas as áreas. O que a gente está dizendo é que a avaliação de 360 graus é a avaliação que tem sido mais estudada, mais discutida, tem se publicado muito, tem muitas empresas fazendo, né, e se aperfeiçoando nesse processo operacional da sua aplicação e assim por diante. É isso que eu quero dizer para vocês, tá bom? Mas eu vou mostrar bem rapidamente, né, os modelos de avaliação que existiam e que existem ainda alguns, né? Esse critério crítico para avaliação de desempenho, ele foi usado muito na década de 80. Hoje a gente não usa mais, né? A escala gráfica, ela era usada também na área administrativa. Hoje são poucas as empresas que trabalham com isso, né? Essa escolha forçada, ela é também para a área administrativa, tá? Eu sei que tem algumas empresas da região que elas utilizam essa escolha forçada, né? Com outro nome, inclusive, mas a metodologia é essa mesma, né? Adaptou-se alguns itens aqui, mas a avaliação ela é existente ainda, né? O outro modelo que a gente tem também é a pesquisa de campo, né? Essa pesquisa de campo, ela fez parte um pouco da área de produção, né? Hoje ela está sendo desenvolvida dentro de algum software da área de recursos humanos, né? Ela é uma avaliação muito mais voltada para o gestor realizar, tá? Mas ela existe, né? É uma pesquisa de campo, tá? Nós temos esses métodos de incidentes críticos, né? Esses já não existem, pelo menos eu não conheço aqui na região empresas que usam esse modelo de avaliação, né? Eu sei que essa avaliação foi muito usada na década de 90. Hoje, né, eu acho que já tem métodos de avaliação que superaram aquilo que era mais usado nessa discussão, tá bom? A lista de verificação, esse método ele existe, né? Inclusive, vocês talvez já fizeram avaliação de desempenho utilizando esse método aí, tá? É uma lista de verificação, tá? Alguns conceitos vocês já trabalharam, com certeza, né? Esse método de avaliação é o que se usa muito para parametrizar sistemas de avaliação dentro de softwares da área de recursos humanos, né? É assim, basicamente, que se desenvolve o sistema. A visão que se tem, né, do processo de avaliação. E, por fim, a gente vai chegar na avaliação que é mais qualitativa, né? Essa avaliação qualitativa, né, o que seria isso, professor? Teria que escrever. Usa-se, não vou dizer para vocês que não se usa isso, mas eu acho que as empresas têm dado preferência um pouco mais hoje para as avaliações quantitativas, não qualitativas. E vou explicar daqui a pouco um pouco o porquê disso. Tá bom? Então, esses são os métodos, né, de avaliação que se usaram no passado, né, fizeram muito, inclusive, e que hoje está um pouco mais atualizado, né? A avaliação ela começa a existir no Brasil na década de 60, né, com o modelo americano de gestão de pessoas, lá na fase tecnicista, né, que nós estudamos já, inclusive, onde o modelo americano mostrava que o desempenho humano ele precisava ser estudado. Tá? Era isso que a gente tinha aí para aquela época e que, de uma certa forma, as empresas brasileiras começaram a fazer. Eu digo para vocês, gente, que até hoje as empresas estão aprendendo a fazer avaliação, né? Não é um processo fácil. Eu disse e repito, a avaliação tem que ser muito bem construída e aperfeiçoada de forma constante, né? E dentro da nossa área, a gente sabe que avaliar não é um processo fácil. É muito mais fácil ser avaliado do que ser o avaliador, tá? É muito mais fácil ser avaliado do que ser o avaliador. A gente não tem a dúvida em relação a isso, tá bom? Eu queria entrar agora numa outra discussão, né, que é a última, inclusive, que é a questão aí da subjetividade que nós falamos anteriormente. Quem quiser ler sobre isso, né, vai ter muita coisa para ler, inclusive, porque tem bastante coisas interessantes, bacanas, né, que já estão publicadas, né,
pela área da psicologia, inclusive, né? Eu acho que é bastante legal. É o chamado vício de julgamento, né? Existe sim, né? Não vou dizer que não, muito pelo contrário, né? Vocês sabem que a gente tem que ser muito claro na questão da aprendizagem, mas existe uma crítica, né, feita em torno da avaliação de desempenho. E essa crítica, muitas vezes, né, a gente trata como vício de julgamento. Esse vício de julgamento, de uma certa forma, ele quer dizer que a avaliação ela pode se tornar vulnerável, né, principalmente pela subjetividade humana. E que muitas questões elas estão ligadas diretamente, né, à pessoa e outras também aos instrumentos que são utilizados aí para se falar da avaliação de desempenho, né? E aí entra bem dentro de um ponto de vista psicológico, né, da avaliação, principalmente quando a gente fala aí do vício de julgamento, que é a questão da avaliação realizada de forma consciente ou da avaliação realizada de forma inconsciente, né? Na avaliação realizada de forma consciente, o vício de julgamento acredita, né, que existe, por parte da pessoa que está avaliando, né, sempre um pretexto para criar um vício de julgamento de forma intencional sobre a pessoa que está sendo avaliada. Esse vício de julgamento premeditado, ele acontece de forma consciente. Consciente. A pessoa, de uma certa forma, ela tem a intenção, né, de forma positiva ou de forma negativa, de viciar um resultado de um processo avaliativo. Assim também, como de forma inconsciente, isso significa sem a vontade, sem o desejo, né? A pessoa sem intenção premeditada, ela acaba também se levar por uma determinada atitude que aconteceu para viciar o resultado desse processo também de avaliação. Então, que fique claro, né? A questão consciente e a questão inconsciente. Ambos os conceitos, eles estão dentro daquilo que nós chamamos de vício de julgamento. Isso é o que se coloca como uma questão de vulnerabilidade quando se fala da avaliação de desempenho, tá bom? Agora, gente, vamos ser bem claros em relação a isso também, né? Não é porque tem essa questão que a avaliação não pode ser feita. Muito pelo contrário. É como eu disse, o tempo amadurece, o profissional amadurece, a questão ética, com o passar do tempo, ela vai se tornando cada vez mais sólida, né? Mas tem uma questão humana, gente, sempre vai ter. É ser humano avaliando o ser humano, não tem como mudar ele, essa característica aí, tá bom? Bom, a gente vai falar ainda dentro da questão consciente, né, das atitudes conscientes, dois efeitos que acontecem muitos, né? É o que a gente chama de efeito halo e efeito tendência central. No efeito halo, o avaliador, conscientemente, ele vai exprimir no processo de avaliação, vai expressar no processo de avaliação, vai permitir com que a avaliação realizada seja feita, muitas vezes, por alguma característica do avaliado que acabou marcando essa pessoa aqui, ó. E isso pode acontecer tanto de forma positiva como de forma negativa. Observe que no efeito halo, ele não busca, né, a neutralidade da subjetividade. É como se eu falasse assim, né, eu gosto do fulano de tal, então eu vou avaliá-lo bem. E vou procurar cada vez avaliar melhor. Eu não gosto do fulano de tal, então talvez eu não vou avaliá-lo bem. Mas percebam que isso está acontecendo muitas vezes por característica própria do avaliado. Né? Aquele cara, um dia ele me falou isso, um dia ele me permitiu isso, um dia ele respondeu dessa forma para mim. Não, aquele outro cara lá, gente boa pra caramba, é alguém comunicativo, é isso, é aquilo outro. Observe que sempre vai existir uma característica na pessoa que vai sobressair. E essa característica que sobressai, muitas vezes, é aquilo que vai direcionar o processo da avaliação, né, dentro do efeito halo. Ah, a pessoa fala muito bem. Nossa, eu vou avaliar aquele cara. Aquele cara sabe se expressar, sabe se comunicar, é um baita comunicador, né? Que cara bom, né? Mas e as outras questões? Talvez que não tenham, né, tanta ênfase assim, né? Não sobressaia tanto, né? Ah, aquele cara, nossa, eu não gosto daquela pessoa, pessoa nojenta, antipática, né? Esse é um erro que a gente comete, né? A gente não permite, muitas vezes, conhecer as pessoas, né? Dialogar com as pessoas, e a gente acaba ficando com uma impressão daquela pessoa,
Isso, dentro de um processo de avaliação, pode se tornar ruim. A tendência central, eu acho que é a pior de todas, na minha opinião. A tendência central é você colocar uma avaliação bem em cima do muro, sabe? Na tendência central, é como se o gestor não quisesse se comprometer com nada. Então, ele coloca todo mundo no mesmo nível, todo mundo no mesmo patamar. Entendo o que eu vou dizer para vocês. Não existe isso. Não pode ser isso. A gente vai ver, vocês vão ver já, se já não estão vendo, né? Dentro de uma equipe, as pessoas têm desempenho diferente. Tem aquele que tem um desempenho melhor, aquele que tem um desempenho bom, e aquele que dá um esforço danado, né, para ter desempenho. Isso aqui é o mais natural. Né? Vocês já estudam, né? Eu estudo, né? Não precisa ser professor para observar isso. Vejam só, muitas pessoas dentro de uma sala de aula têm bastante dificuldade, mas alcançam também seus objetivos. Tem pessoas que não têm tanta dificuldade assim. Tem pessoas que têm facilidade muito grande também. Tá? E aí que quando você pega lá o resultado final de um semestre, você vai ver, né, a questão das notas, né, que são assim, né, basicamente assim. Mas todo mundo alcançou, de uma forma ou de outra, resultados. Isso acontece no processo de avaliação de desempenho, é natural. Né? O que não é natural, gente, o que não é natural é colocar todo mundo na mesma média. Tá todo mundo na mesma régua. É muito difícil isso acontecer. O desempenho, ele é diferente. Tá? Na avaliação, a gente percebe isso. Tá? Agora, eu, enquanto gestor, não quero me comprometer com ninguém, né? Não quero ficar mal com ninguém, né? Quero ficar bem com todo mundo. Eu coloco todo mundo na mesma régua. Né? Eu não sei. Eu, particularmente, eu tenho algumas observações para fazer em relação a isso. Tá bom? Pensem aí, depois a gente vai falar sobre isso ao vivo. Tá? Na questão inconsciente, né? Ainda falando do vício de julgamento, sempre vai existir atitudes, ações que vão, de uma certa forma, influenciar também no meu processo de avaliação. Principalmente aquelas ações que ficaram marcadas aqui, ó. Né? Ficaram marcadas aqui. E muitas dessas podem ser de tempo, né? Aconteceu muito tempo lá atrás, né? O cara me fechou no estacionamento da empresa, o cara fez isso, o cara fez aquilo, né? Não, há muito tempo atrás ele me convidou para uma festa, né? Não, olha cá, o cara lá como é que ele é, né? E isso fica guardado. E às vezes até mesmo de forma inconsciente, né? A gente acaba fazendo uma avaliação de desempenho, né? Permitindo-se que o nosso subconsciente aqui leve em consideração fatos, ações, né, que aconteceram já há algum tempo e que, de uma certa forma, vai fazer com que a gente, né, vicie determinados resultados de avaliação. Tá bom? Isso aí é uma questão para vocês estudarem, né? Tem muitas outras coisas, né, que podem ser faladas também. É um assunto bem interessante dentro da avaliação de desempenho, né? A avaliação, ela vai ter seus campos de influência, sem dúvida nenhuma, né? O querer fazer, o saber fazer, que a gente começou falando lá atrás. As metas, que são resultados quantitativos, que precisam ser mensuradas, até mesmo para ter influência dentro dessa avaliação. Tá? E a questão das possibilidades da ação daquela pessoa. Né? Ninguém pode ser avaliado se não recebe, de fato, né, todos os instrumentos, né, as ferramentas necessárias para a execução desse procedimento aí da tarefa ou das suas responsabilidades enquanto função. Tá? A discussão da avaliação, professor, como é que ela fica hoje? A avaliação vai subsidiar um monte de instrumento, no nosso caso, a remuneração e os benefícios. O que se pede hoje, né, dentro da área de gestão de pessoas, é que a avaliação não seja um sistema simplesmente centralizado. Só uma pessoa faz e pronto, acabou. Por isso que talvez a avaliação de 360 graus ela esteja tanto em evidência assim, né? Mas que seja uma avaliação que as pessoas participem, inclusive quem está sendo avaliado, né? Quem está sendo avaliado. Eu acho que existe uma ação conjunta dentro da área de recursos humanos, né? E vocês logo vão fazer parte dessa discussão enquanto profissionais, né? Que está descentralizando um pouco mais a questão da avaliação, que está fazendo com que as pessoas participem mesmo do processo de avaliação, não apenas o avaliado, né, mas as pessoas que participam, né, desse processo aí sobre a avaliação de alguém. E eu repito, né, por isso talvez que a avaliação de desempenho ela esteja tão em evidência como ela está nos dias de hoje. Isso é legal para a gente da área de recursos humanos, certo? Bom, gente, essa é a ideia que nós temos para discutir avaliação.
A avaliação, de uma certa forma, ela vai ser um grande subsídio para a gente que precisa criar, por exemplo, uma política de remuneração dentro da empresa, né? Nós já estamos num caminho aí bem interessante em torno da nossa discussão de remuneração e dentro de tudo aquilo que nós já vimos, né? Dentro do conceito de remuneração, de benefícios, né? Busquem aí as ideias que já foram faladas em sala de aula, agora também nesse momento que a gente está fazendo aula lá no AVA, né? Vocês já fizeram provas, fizeram alguns tipos de exercício, né? Já caminhamos um pouco, né? Não é mais novidade para vocês. Observem como que pode ser legal, bacana, as empresas utilizarem da avaliação de desempenho para criar uma política de remuneração também. Independentemente se vai ser remuneração por pontos, por competência, né? Não, mas, ó, além de tudo isso que a gente está tendo enquanto metodologia de remuneração, nós temos também essas informações aqui que são provenientes do processo da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, ela deve caminhar junto com o processo da remuneração. Isso, não tenham dúvida disso. Tá bom, gente? A gente agora vai continuar a nossa aula, né? O vídeo é uma das etapas da aula de hoje. Eu já mandei aí as orientações para o representante de sala, né? Ele já deve ter repassado isso para vocês, com certeza. Agora nós vamos continuar dentro do AVA, né? Que vai ter mais uma atividade para a gente fazer, né? E a presença de vocês sempre vai estar condicionada aí à participação dentro dessa atividade. No segundo tempo de aula, a gente vai entrar no Jitsu, né, no AVA, para a gente finalizar essa discussão com alguns pontos que eu gostaria de trazer para vocês e abrir também, né, para dúvidas. Eu acredito que vocês devem querer perguntar alguma coisa, para alguns comentários que vocês possam falar também, né? Na aula passada eu achei bacana que alguns de vocês falaram, foi muito legal, né? A participação de vocês é sempre importante também nas nossas aulas, né? E profissional de RH ele tem que estar atento aí a essas discussões, né? Se ainda não hoje vocês estão inseridos nessa discussão, num futuro muito próximo isso vai fazer parte do dia a dia de vocês, tá bom? Eu agradeço aí a atenção de vocês, né? Agradeço ter assistido o vídeo até o final, tá? E a gente continua a nossa aula de hoje no dia 30 de abril de 2020, ok? Até daqui a pouco, gente.